SS Automações, gestão inteligente para o seu negócio. Agora eu vou mostrar como cadastrar cliente, tá? O primeiro passo, como sempre, é cadastrar a pessoa. Então vamos primeiro cadastrar uma pessoa, tá? Corporativo, cadastro pessoa. Vou dar o OK, ele vai trazer todos para mim. Certo. No maisinho, vamos cadastrar uma pessoa aqui. Vou colocar o CPF, um CPF aleatório, tá? 456780909. Eu vou falar que ele é cliente teste. Vou adicionar ele. Vou falar que ele é de Brasília. Brasília. Vou incluir. Lembrando que quando é CPF, ele já busca direto. Ou quando é CNPJ, o sistema já faz a busca direta da pessoa, tá? Ele busca direto no Cadastro Nacional. Agora vou adicionar ele como cliente. Então vem um corporativo, cadastro, cliente. Em cliente, eu tenho que me atentar em algumas situações, tá? Porque daí a gente começa a dar qualidade para ele e começa a fazer alguns parâmetros no qual será vendido de forma especial para cada um, tá? Individual ou em grupo. Vou mostrar agora como a gente vai fazer, tá? Bom, eu criei um cliente teste. Agora vamos adicionar ele como cliente. Primeiro eu criei a pessoa, agora vamos adicionar como cliente. Como eu não sei o código dele, eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou digitar cliente. Vou trazer para mim um cliente teste. Beleza. Nesse momento eu adicionei ele nessa primeira tela, tá? Vamos aqui essa primeira tela. Classe, tá? Quando eu coloco uma classe para ele, eu digo qual grupo que ele pertence. Então vamos dizer que ele é uma classe de clientes especiais. Então, por ser uma classe assim como o grupo, a gente pode criar regras especiais por grupo, não precisa criar por cliente específico. Nesse caso a gente vai fazer bem específico dele. E num outro vídeo eu mostro como criar as classes, tá? Não vamos nos prender muito aqui, senão eu acabo alongando demais, tá? Aqui um desconto nessa segunda tela para sobrepor essa classe. Eu posso dar um desconto padrão para ele, tá? Posso falar que ele tem um desconto de 10 centavos ou um acréscimo de 10 centavos. O tipo de faturamento dele é quando eu faço um faturamento global para ele. Então, no caso, esse cliente ele é mensal mais 20. Então, todo dia 10 eu fecho a fatura, tá? E automaticamente ela me dá um vencimento de mais 20 dias. Então, fechei dia 10 e o meu vencimento vai ser dia 30, tá? Fechei 10 mais 20. Então, eu fechei minha fatura dia 10 e eu dei um vencimento para ele mais 20 dias para frente. Então, assim como todos, é dia 5 mais 10, tá? Então, fechei a minha fatura dia 5, dei mais 10 dias para ele. Isso, para fazer um faturamento automático, agiliza demais para qualquer empresa, tá? Tipo de cobrança. Caso a empresa emita boleto para o cliente, você já pode colocar o tipo de cobrança para ele, correto? Aqui embaixo são os tipos de fatura de vale motorista,
tipo de cobrança do Vale Motorista. Em um outro vídeo mostro bem bacaninha como esse aqui, tá? Pode criar uma senha para ele caso ele venha abastecer na pista e você quer que ele, na hora de abastecer, ele tenha uma senha exclusiva para ele. Você pode criar isso para ele, tá? Assim como uma senha aleatória pelo autenticador Google, tá? O tipo de documento fiscal, eu posso também falar que esse cliente ele é um tipo de documento fiscal específico, então ele é só NFE que vai mandar para ele. Então, nesse caso, ele só emite NFE, tá? E a mensagem fiscal é a mensagem padrão que você pode colocar para ele, certo? Em regras. Regras são tudo aquilo que eu obrigo a colocar no cupom, tá? Então, por exemplo, eu quero que ele tenha um controle de venda, então eu coloco o odômetro dele obrigatório, então ele só vai conseguir abastecer lá na pista. Quando for baixar a venda, ele é obrigado a preencher o odômetro dele, tá? O odômetro onde que todo mundo conhece como quilometragem, mas o nome correto é odômetro. Quilometragem é o que ele percorre. Controlar o combustível liberado, tá? Eu vou mostrar para vocês onde que a gente vai colocar o combustível que é para esse cliente. Controla a capacidade do tanque, controla o limite do veículo, controla empenho, tá? Controla, exige autorização no PDV, tá? São coisas, são regras que o sistema coloca quando vai baixar a venda, tá? Restrições de venda. Você pode restringir o item, colocar ele restrito àquele tipo de item, aquele tipo de recebimento, ao tipo de empresa. Quando é multi-empresa, você pode colocar ele tem uma restrição àquela empresa, tá? E uma forma de recebimento. Exigências da venda, tá? Exige o veículo cadastrado, a gente pode cadastrar a frota de veículo aqui, já chego logo lá. Motorista cadastrado, placa do veículo cadastrado, nome do motorista. Então essa exigência que vai ter é conforme o cadastro, a obrigatoriedade que a gente vai colocar aqui. A gente vai marcar a opção e vamos ter que cadastrar o veículo e o motorista, tá? E aqui também, tá? São coisinhas que pode marcar fatura, se você quiser que o cliente receba o e-mail da venda e a fatura assim que fizer o sistema manda automaticamente, tá? Mas para isso precisa de estar cadastrado o e-mail e o e-mail no cadastro de pessoa, tá? O e-mail dele de cobrança no cadastro de pessoa. Então, quando, por exemplo, o frentista terminou de fazer a venda lá, né? Que o sistema detectou a venda, ele já manda direto no e-mail do cliente. Então, é uma forma boa de trazer o cliente para perto da gente. Então, você vai marcar as opções aqui, por exemplo, venda. Acabou de fazer a venda, ele recebe um e-mail falando a capacidade, todo o cupom fiscal no e-mail dele, tá? Da mesma forma a fatura. Faturou, vai mandar no e-mail dele. Empresa de cobrança é quando é multi-empresa, tá? A gente vai falar qual a empresa que ele tem um cadastro, a empresa que vai ser a cobrança dele. Então esse aqui é um parâmetro mais interno, tá? Aqui registrar o título recebido do motorista permitir adiantamento de recebimento, tá? Então assim são regras que é mais para controle da empresa, tá? Eu detalho mais um pouco isso aqui a partir do momento que a pessoa que estiver assistindo o vídeo tiver interesse em saber maior, pode entrar em contato com o suporte e a gente vai entrar mais em detalhes disso aqui. Tá joia? Bom, vamos passar para a segunda guia, que são os veículos. Veículos foi como eu falei. Na regra, se você marcar que as exigências de venda é obrigatório ter o veículo cadastrado, tá? Veículo cadastrado, o odômetro atual dele. Então vamos fazer um cadastro aqui. Vamos falar que a placa do veículo é JJJ 1234. Marca do veículo não preciso, mas vamos colocar aqui marca do veículo VW. Opa,
PW, Gol, ano de fabricação 1996, não preciso, tá? Vou colocar o ano de fabricação, vou colocar 1996, beleza. Denominação, Gol. Não, eu posso numerar as frotas, tá? Posso ter diversas frotas dentro aqui, posso falar que essa frota é a número 1. Liberado no próximo abastecimento, marca a opção, odômetro atual, tá? Capacidade do tanque, 55 litros, limite mensal, que eu posso colocar para ele de abastecimento. Vou colocar que ele pode abastecer 1000 litros mensais, tá? Valor mensal, 9.999. Beleza. Tipo de combustível 1. Se o carro for flex, eu vou colocar aqui o combustível 1. Ele só vai abastecer gasolina. E o combustível 2, etanol. Ele não pode abastecer outro tipo de combustível. Alguma observação? Cadastro. Ele vai, a partir do momento que eu adicionar aqui, ele já vai colocar o meu cadastro. E eu vou ativar ele. Tá joia? Então, a partir daqui eu posso ir adicionando mais outros veículos. Certo? Então, quando for fazer a venda lá... Perdão. Quando for fazer a venda no frente de caixa, ele só vai conseguir abastecer os veículos que estão cadastrados na frota dele. Né? Se eu marcar para exigir, caso eu não tenha essa exigência toda, eu posso deixar livre, ele pode abastecer o veículo que ele quiser e pode pedir para preencher lá na hora, como se fosse... como eu posso pedir para preencher na hora, nos controles de venda, tá? Nas exigências de venda eu preciso que esteja cadastrado, certo? Motorista da mesma forma, eu preciso... Se na minha regra tiver para exigir motorista, eu preciso cadastrar o motorista, tá? Vamos passar para a condição de venda. Na condição de venda é o seguinte, vamos nos atentar bastante aqui, tá? Eu posso criar várias regras para o cliente. Então esse cliente aqui, como eu falei que ele abastece etanol e gasolina, eu vou criar uma regra para ele falando o seguinte, que eu não preciso preencher isso aqui, tá? Posso até preencher, vou colocar aqui nessa empresa, quando ele for pagar à vista, tá? Em espécie, eu vou falar que no item gasolina comum, ele vai ter uma condição de venda de um desconto em valor de 5 centavos, tá? Eu não preciso falar que ele tem um preço mínimo de abastecimento, eu vou falar para ele que todos os abastecimentos ele vai ter isso aqui, e a minha condição de venda para ele é que todos os dias da semana, tá? Ele vai ter um desconto de 5 centavos na gasolina comum. Vou criar outra regra para ele. Nesse mesmo produto, vou falar que se o tipo de recebimento dele for a prazo, na gasolina comum, o código dela é 001, eu vou falar que na gasolina comum ele vai ter um acréscimo em percentual de 0,05%. Então tenta entender o seguinte aqui. Eu dei um desconto de 5 centavos para ele e dei um acréscimo em percentual quando for em nota prazo, tá? Na gasolina comum. Então eu posso criar N possibilidades aqui para o cliente, falando que cada regra funciona de um jeito. Vamos criar mais uma regra aqui. Vou falar que agora o etanol, quando ele abastecer o etanol à vista, tá? Ele vai ter um preço etanol. Ele vai ter um preço fixo. O preço fixo, ele vai fixar o preço para mim, tá?
ele fixa o preço e fala que o preço para ele, quando ele abastecer o etanol, vai ser de R$ 3,50. Tá? Então, quando eu selecionar o cliente e falar que o preço dele à vista é R$ 3,50, automaticamente o sistema vai entender que o preço dele é R$ 3,50, tá? Vai recalcular o valor final para ele. É interessante? Eu acho muito mais interessante cadastrar um cartão para o cliente alterar na bomba. Isso em outro vídeo eu explico também, tá? Que a gente pode cadastrar um cartão que ele altera o preço na bomba. Então, por exemplo, o preço à vista é R$ 3,60, o preço a prazo é R$ 3,70. Então, quando o frentista perguntar, à vista ou a prazo? A prazo, você passa o cartão, automaticamente ele altera o preço na bomba, tá? Isso é uma regra legal que funciona para todos, tá? Em todos os postos funciona. Tá, enfim, eu criei essas regras aqui e falei que cada regra funciona de um jeito diferente, tá? Então, tenta entender que os valores que eu coloquei são valores em percentual, como está em percentual, um valor de desconto em centavos, um em percentual e outro valor fixo. Tá joia? Certo. E já criei uma regra para ele, já criei um veículo para ele. O motorista não criei porque eu falei, pode ser qualquer um que está dirigindo. Então vamos criar um contrato de crédito. Tá? O contrato de crédito funciona na seguinte situação. Venda a prazo, alguns postos como venda a prazo e cheque pré-datado, ele só pode ser recebido com limite, tá? Então a gente vai adicionar um limite para ele aqui, tá? Aí eu preciso incluir o cliente antes. Então eu vou incluir o cliente antes para depois fazer o contrato de crédito. Beleza? Incluir o cliente. Demorando um pouquinho. O horário. Tá. Incluir o cliente. Ele chama cliente teste. Beleza. Agora o cliente teste para mim. Eu vou criar um contrato de crédito para ele dando o valor do crédito que ele tem. Então eu vou falar que ele tem o valor de R$ 1.000 mensais, tá? O fim da validade. É interessante saber isso aqui, na época da política mesmo, a gente coloca o fim da validade sempre no último dia da política, porque se abastecer um dia depois eles falam que não tem contrato. Então a validade é sempre bom colocar, porque pode ser que o cliente ele quer fazer um contrato com você só até o final do ano. Então você coloca o dele a partir do final do ano, você faz uma renovação com ele, né? Então eu falei que aqui eu tenho R$ 1.000 de crédito para ele, tá? Ele tem a prazo, ele vai usar 100% do limite a prazo, tá? Todos eles e 1.000 transações, então ele vai usar 100% do meu crédito e o limite de transação de 1.000 vezes ele pode passar no posto. Se eu quisesse ratear isso aqui, eu faria o seguinte, falava que ele tem 50% aqui, tá? E fala que os outros 50% é aqui. E falo, e também pode passar 1.000 vezes aqui. Beleza? Então, meu limite de crédito aqui é 500 e aqui é 500. Tá joia? E eu fiz aqui, fui lá e confirmei para ele. O número dele. Geralmente a gente coloca o número do cliente. Esse número eu vou colocar número 60. Mas eu não sou o número do cliente não. Geralmente eu coloco o código do cliente. Esse número é um número que você pode mesmo determinar para ele, tá? Pronto, criei um contrato de crédito para ele. Tá joia? Feito isso, eu posso restringir qual a empresa que ele pode abastecer. Isso é quando são vários postos, né? Eu posso falar que o cliente é restrito àquela empresa. Posso restringir o item, tá? Restringir o recebimento
crio, foi o usuário que criou o cliente, tá? O usuário do cliente, quem criou ele, tá? Os acessos aqui, isso aqui é mais para um suporte, que o usuário do cliente ele vai estar vinculado a ele, e eu posso colocar um cartão, tá? Um identificador para o cliente aqui, para quando ele chegar na bomba, ele mesmo pode usar o cartão dele. Então, por exemplo, quando ele tem um cartão de identificação, ele identificou na bomba, identificou. Quando o frentista for lá liberar a bomba que for abastecer, esse abastecimento automaticamente já vai cair no nome do cliente, tá? Já vai estar no nome do cliente e não tem como mudar para outro cliente, tá? Então, esse abastecimento ele identificou na bomba, foi para ele. Na hora lá de baixar a venda já está direcionado para ele. Beleza? E aqui são as restrições também, tá? O identificador também ele pode criar uma regra de preço para o cliente, mas isso eu vou explicar com mais detalhes no próximo vídeo, tá? Enfim, feito todas as alterações, só salvar o cliente, tá? Vim em salvar, que vai estar todas as regras criadas para ele, tudo certinho, criado, pronto. Em 1 minuto na sincronização, o cliente já está liberado para venda. Vai estar todo ele vinculado lá.